dia, boa tarde, boa noite para você que está aí. Muito obrigada pela sua presença. Eu creio que será agora um momento cheio do Espírito. Eu estou aqui com o nosso pastor Niles, da comunidade Videira, falando sobre discipulado. Basicamente, os princípios fundamentais do discipulado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre acolhimento. O que é esse acolher? Como operar, né? Esse acolher no discipulado, meu pastor. Olá, olá, queridos. Olá, olá, Ana. Que benção estar com você aqui. Esse tema me emociona. Porque a Bíblia diz que ele nos recebeu em Cristo. Nós fomos acolhidos em Cristo. Claro que eu poderia... eu fico citando muito, eu queria abrir, mas é a minha tendência de dar estudo bíblico, né? Mas assim, o que é o acolhimento, né? Existem duas dinâmicas no acolhimento, né? Uma pessoa chega na igreja, estou falando de igreja, né? No caso, uma pessoa chega aqui, por exemplo, num ambiente, a eclesia está reunida e a pessoa chegou até ali. Primeira coisa que você tem que pensar, Deus trouxe aquela pessoa. Claro que pode ser o diabo também, tá? Vamos lá, Deus trouxe aquela pessoa. Por que a Bíblia fala nesse sentido? Como é que eu teria que ter esse pensamento? Eu me lembro de uma frase de Charles Finney, ele escreve, Charles Finney, que ele escreve essa frase, que eu acho que é de John Wesley essa frase. Ele fala assim: o amor exige que nós pensemos o melhor que a situação permitir. O amor exige que nós pensemos o melhor do que a situação permitir. Então a pessoa chegou, você tem a opção de pensar se foi o diabo e Deus. Qual das duas é a melhor? Deus. Então eu não vou discutir se foi o diabo que trouxe. Se o diabo que trouxe, o Espírito Santo vai me avisar. Sim. Pronto. Então a pessoa chegou, Deus mandou. Se Deus mandou, Deus tem um propósito naquela vida. Se tem propósito naquela vida, agora vem eu. Eu já sei que eu vou ter problemas. Como assim? Calma, eu chego lá. Deus mandou aquela pessoa e eu vou ter que me superar o que eu sou para acolher aquela pessoa. Se foi Deus que mandou, eu já não posso cuspir fora. Se Deus mandou, eu não estou em posição de julgá-la, porque Deus mandou. E essa aqui começa a questão da diferença. A outra coisa, se essa pessoa chegou e eu não estou em posição de julgá-la, então ela chegou, porque precisa, óbvio, mas não é isso. Ela chegou porque existe uma história de necessidades, e para ela ter chegado, ela superou, ela ouviu, Deus insistiu com ela, teve um processo para aquela pessoa chegar aqui. E este processo, se eu não acolher, eu estou desonrando este processo que o Espírito Santo fez. Para que uma pessoa chegue perto do corpo, é um trabalho absurdo que o Espírito Santo tem. A pessoa se decepcionou, a pessoa não teve incentivo de nenhum familiar, a pessoa sofreu chacota, você foi para a igreja, existem várias coisas, mas chegou num estado de desespero interior que ela tomou aquela decisão, ela foi. Quer dizer, eu vou chegar agora e ficar jogando fora a pessoa. Então, em hipótese nenhuma, a gente tem que prever e saber o que é que levou aquela pessoa a estar ali, como estar ali, por que estar ali, o trabalho que foi dado, a estrutura que aconteceu, o processo que foi levado. Então, tudo que acontece da pessoa para lá, eu sou ignorante e eu não tenho o direito de julgar aquilo que aconteceu até que essa pessoa está na minha frente. É difícil. Não, é fácil. Fácil? Eu acho facílimo. Eu digo assim, é isso que eu digo. Tem certas coisas, você pode, que eu lhe conheço. Você tem uma mente arrumada, você tem a cabeça arrumada. Então, o problema são as pessoas excessivamente emocionais, porque elas veem aquela pessoa e elas projetam aquilo que já viveram com alguém parecido, Isso. As projeções, aquelas coisas que são geradas através do seu inconsciente, do seu subconsciente, alguma coisa assim. A pessoa, então essa relação que eu estou resistindo, né? Vamos imaginar agora. É uma relação emocional, não é uma relação espiritual. A relação espiritual é... Então a gente tem uma diferença aí. Claro. Do acolhimento. Porque quando a gente pensa em acolher, a gente pensa em abraçar, em proteger, em pegar ali, estar junto. Só que isso envolve sentimento. E aí eu tenho... Isso é emocional, minha irmã. Eu tenho o emocional e tenho o espiritual. Não, acolher, espiritualmente falando, acolher do ponto de vista... É por isso que a gente tem que andar na palavra. Tem que andar na palavra. Eu não estou falando que a pessoa que vai chegar, eu vou abraçar e botar no colo.
Ninguém está falando disso. A relação sinestésica, que é o nome correto, a sinestesia, a relação sinestésica com aquela pessoa é outra história. A Bíblia diz para saudar uns aos outros com o ósculo santo. Por que eu saudo vocês beijando? Porque a Bíblia manda. Você sente o que? Eu sinto nada. Eu obedeço. E por quê? Porque o ósculo santo, ele é bíblico e ele exige proximidade. Oi, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tem na Bíblia? Pai do Senhor? Pai do Senhor não tem na Bíblia, nem no grego, nem no hebraico. Agora, quando você chega perto da pessoa e beija a pessoa, a Bíblia manda ósculo santo. Perfeito. Então, houve a proximidade. Agora imagine, eu não sei, a pessoa chegou, eu vou acolher. Estou falando primeiro dos não cristãos, tá? Sim. Eu vou acolher aquela pessoa. Não, eu não vou ter uma relação de proximidade. Eu não vou, raramente eu vou beijar ou abraçar alguém que vem e aproximou. Porque, pode acontecer, mas eu estou naquela posição de abrir a minha alma para aquela pessoa. A igreja tem que abrir a alma e ser ferida. Pegou aí? Não tem negócio de eu vou me defender. Ninguém tem que se defender no reino. A gente se defende na cruz. A gente subiu com Jesus na cruz, foi ferido com ele na cruz para vir para cá e nada nos ferir. Você abre e você toma a facada e não sente. É exatamente isso. Por quê? Porque aquela pessoa precisa de minha alma aberta. Porque ela está trancada, mas eu tenho que estar aberto. Ele está trancado, Deus tem que Aquela pessoa está cheia de defesas. E ela chega na igreja, aí eu chego. Você já frequentou? Eu já lhe vi numa igreja, na igreja católica, né? Eu já vi naquele centro espírita. Pô, não posso vir aqui? Não posso vir aqui e ser eu mesma? Então, aquela pessoa tem que ser acolhida. Você vê que é uma questão almática e, ao mesmo tempo, pressupondo a validade espiritual. Agora, e se isso acontece com um não cristão? Imagine um irmão, pecou e vai conversar com você. Quem foi prejudicado com o pecado dele? Fala aí. Ele mesmo. Ele mesmo. Ah, mas a igreja não necessariamente. Não necessariamente. Existe aqui uma teologia que aquele pecado de Acã, eles foram lá, todo mundo conhece, né? Jericó, aí venceu. Aí Acã pegou uma capa babilônica, uma quantidade de ouro e tal, e chegou em aí perderam 42 soldados. Aí depois, por que aconteceu? Acã tinha pegado aquilo que não devia, porque Jericó era a primícia da terra. Se era a primícia da terra, era do Senhor. Tudo ali era para ser queimado, primícia. E aí ele meteu a mão na primícia. É a história do dízimo, né? O cara pega o dízimo e, não, vou administrar o dízimo aqui, primícia. Beleza. Aí, então significa que o pecado de um irmão afeta o corpo de Cristo. Puxa, o corpo de Cristo é bem vulnerável, né? Tem um Espírito Santo e a noiva do Cordeiro fica toda suja quando aquele irmão... Desculpa, mas nós estamos em outra aliança. Acã não era do corpo de Cristo. Ali era uma situação excepcional e quando ele pegou a capa babilônica, ele sabia que ele era maldição. Pegou porque quis, cai na cabeça dele. E só quem morreu, ele e a família dele morreu, acabou. Aí o Senhor, tá vendo, para vocês terem temor? Não brigue com a minha primícia. Essa é a lição. A lição não é, agora o pecado do irmão estragou a igreja. Quando é público, aí a igreja tem que administrar o fato de ser público. Mas o irmão pecou, ele vem para mim. Que história é essa de eu vou receber a confissão do irmão e fico zangado com ele? Que história é essa? Não existe. Mas as pessoas às vezes se sentem assim, né? Isso. É isso que vai impedir. E é um sentimento nele. Dele. Isso pra mim é muito assim... Eu tenho muito temor em questão a isso, por isso que eu falei assim, vamos fazer de acolher. Esse tema é delicado. É delicado, mas, por exemplo, eu estou aqui totalmente aberta. Mas se você tem uma ferida aí, o que eu falo vai te afetar. Sim, sim. Então, assim, às vezes eu quero te acolher. Eu estou aqui tentando fazer isso. Mas é difícil esse relacionamento. Por isso que Madre Teresa de Calcutá, ela falou a seguinte frase. No fim das contas, no fim do dia, é tudo entre você e Deus. Quando você vai dormir, você lembra... Não lembro de Madre Teresa, não. Lembro só da frase. Ela é uma serva de Deus, né? Deixa lá. Foi tudo entre eu e Deus. Naquele momento do acolhimento, eu fiquei zangada e eu virei as costas e fui embora. É entre você e Deus que você foi embora. Sim. Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Os processos das pessoas demoram. E a gente tem que acolher todo o tempo. Um processo demora 3 meses, outro processo demora 3 anos.
Vocês sabem que quanto tempo eu fiquei indo lá, né? Com Sim. o amado casal. E por que que demora? Não é da minha conta. Por que que um demora mais? Não é da minha conta. Eu não tenho nada a ver com a demora do outro. Eu tenho a ver com o meu acolhimento. Eu tenho a ver com a minha posição aberta para o outro. E o outro vai se desarmando lentamente. Por que que uns desarmam mais rápido? Não sei. Eu posso deduzir. É porque nasceu no lar cristão, é porque o pai e a mãe amaram ele, ele ser uma pessoa muito aberta, o temperamento dele é sanguíneo. Não, isso tudo é conjectura, não tem Sim. base científica nem bíblica. Então, se a gente conjectura e nem fala isso. Mas por que que vai mais rápido que o outro? Porque é ser humano. Cada ser humano é único. Um demora mais que o outro, por quê? Porque é único. Então, se todos são únicos, todos são divinos, todos têm Deus, todos são enviados por Deus. Então, cada um vai ter atendimento personalizado. Eu acolho individualmente, cada um com seu nome, com sua história. Então, isso não sou eu que tenho que fazer. A igreja tem que fazer isso. O lugar, é por isso que a igreja tem que ser uma comunidade o quê? Terapêutica. Um ambiente em que todo mundo está pronto a acolher todo mundo. E vai ser ferido? Vai. Então não vou acolher. Você vai acolher ferido. Você vai ser ferido acolhendo. Porque você também feriu muita gente. Né, de conversinha. Ah, eu não vou acolher porque você feriu. Você me feriu várias vezes. Faça o favor de ir lá receber ferida também. Tudo que semear, isso também você fará. A verdade é essa. O acolhimento, ele Eu já feri. Hoje eu tô aceitando ferida. Pode ferir, porque eu já feri tanta gente. Então, no fundo, processo. Estamos todos vivos. No fim. Nas feridas estamos todos vivos. O acolhimento, então, só pra fechar aqui a minha mente, e provavelmente a mente dos outros, o acolhimento, então, ele é individual. Uhum. Ele é especializado. Isso. Ele tem um tempo específico para cada um, né? Porque você falou, o processo pode demorar 2, 3 meses, 3 anos. E o acolhimento, ele não tem como ser apenas sentimental ou não tem como ser sentimental. Não tem. E eu posso colocar uma frase. Quando eu estou no processo de acolhimento, eu tento sempre pensar nisso. Eu sempre falo, Jesus ama aquela pessoa. E agora eu tô... Pra eu não começar a ter o meu próprio sentimento contra aquela pessoa ou a favor daquela pessoa. E ao mesmo tempo se você percebe o olhar de Deus sobre você como amado, então eu falo assim, olha aquela pessoa como eu te olho. Eu vou lhe contar uma história de uma pregação que eu ouvi. Eu chorei tanto, e nunca mais esqueci. Pastor Ivênio dos Santos, já morreu, 1990, no Geração 90 de Brasília. Ele foi pregar e ele pregou sobre os leprosos de Samaria. Ele falou o seguinte, ele disse, aqueles leprosos estavam lá, Samaria estava passando fome e o profeta tinha falado que amanhã essa hora vai ter comida. Aí a história corta e os leprosos começam a conversar, falam assim, a gente está com fome aqui, vamos no arraial. Se a gente encontrar comida, ótimo. Se não encontrar comida, a gente já vai morrer mesmo de fome. Então vamos lá. Leprosos ficam fora da comunidade. Os leprosos então foram até o arraial e não sabiam que o anjo tinha passado lá e matado o exército de Senaqueribe, 185 mil mortos. Beleza. Aí quando ele chega lá tem comida. Ele se esbanja. Aí o leproso fala assim, nós temos que anunciar que esse é um dia de boas novas. A gente é leproso. E a gente vai de baixo para cima falar a mensagem. A gente é leproso, mas a gente tem comida para salvar vocês. Então esses caras vão, ele diz, achamos comida. E eles chegam em Samaria, eles dizem, a gente vai continuar leproso, mas a gente pode repartir o que a gente tem. Então, não existe acolhimento. Eu recebi do Senhor. Eu fui acolhido pelo Senhor. O Senhor me recebeu.
Então eu vou dar o que eu recebi. Por Jesus. Jesus me deu. Ele deu através da igreja. Sim, mas não estou discutindo o meio, estou discutindo. Ele fez isso comigo. E se a gente não tiver atitude de leproso, eu sou leproso. Eu só não sou mais porque Jesus, além de me dar comida, ainda curou minha lepra. Então essa é a atitude de baixo para cima que a gente fala com as pessoas. A gente não fala de cima para baixo. A gente fala de baixo para cima. Qualquer um é superior a mim, porque eu me conheço. Eu sei que eu só não sou leproso porque Jesus me curou. E assim é que eu forneço comida, todo tipo de comida para toda pessoa. Eu já sei quem eu sou. Então, essa é a atitude que a igreja tem que ter para acolher qualquer pessoa. Senão, a igreja vai selecionar os melhores. E a Bíblia diz que Deus abomina o que faz acepção de pessoas. Todos são leprosos. A diferença é que eu encontrei comida. Perfeito. Eu não tenho nem palavras para terminar esse episódio. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por você estar compartilhando, por você estar curtindo. E eu peço que você continue aqui com a gente e assista os próximos episódios.